Prosseguimos com a nossa jornada Primeiro Deus, chamado à oração. E o tema de hoje vai falar sobre a confiança no juízo e a oração. Eu peço a Deus que o teu coração, a tua vida espiritual, esteja mais próxima de Deus durante estes dias. Que você esteja formando hábitos de prosseguir buscando Deus em sua vida a cada dia. Deus em primeiro lugar. Deus no trono do seu coração. Deus modificando a sua vida. Deus lhe fazendo levantar para a missão, para a pregação do Evangelho. Deus te fazendo estender as mãos para resgatar o pecador. Deus levando você até onde é necessário, até onde há alguém para ser salvo. Que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, nos faça continuamente instrumentos seus, para que perdidos, para que pessoas sem esperança, para que pessoas sem ânimo, para que pessoas desanimadas, elas possam ser resgatadas para o reino dos céus. Querido Deus, obrigada. Nós te agradecemos, porque o Senhor é muito bom, porque as tuas misericórdias têm se renovado em nossas vidas a cada dia. Obrigada pela salvação em Cristo Jesus. Nos dirija no estudo deste tema, em nome de Jesus. Amém. A nossa luta, que é dita que a nossa luta entre Jesus e o eu é uma batalha espiritual mantida até a morte. Enquanto nós estivermos aqui ainda nessa terra, nós viveremos vida de luta, de guerra espiritual, de guerra contra o pecado, de guerra contra tudo aquilo que não agrada a Deus. Nesse conflito, só podemos ser bem-sucedidos mediante o auxílio divino na pessoa de seu representante, o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Jesus infunde na alma do crente vida espiritual, vivifica as energias para o bem, purifica-nos da corrupção moral e habilita-nos para o seu reino. O coração humano jamais conhecerá felicidade até que se submeta a ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Tem um verso bíblico aqui de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Nós precisamos nos humilhar, orar, buscar o Senhor de todo o nosso coração e deixar os maus caminhos que às vezes nós andamos, às vezes nós desejamos. Deus quer que nós deixemos tudo isso. Assim Deus vai ouvir dos céus as nossas orações. Ele vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Há uma citação aqui da meditação: e recebereis poder, página 346, que está escrito: ao efetuarem-se essas mudanças, os anjos rompem num hino arrebatador, e Deus e Cristo se regozijam nas vidas moldadas à semelhança divina. Que texto tremendo! Aqui diz que, ao efetuarem-se essas mudanças, ao permitirmos o Espírito Santo, ao confessarmos os nossos pecados, deixarmos os nossos maus caminhos, vivermos na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, diz que os anjos rompem num hino arrebatador. E Deus e Cristo se alegram nas vidas moldadas à semelhança divina. É muito linda essa mensagem. Por isso, é tempo de buscarmos ao Senhor, de concentrar nossas conversações no céu, de falarmos com naturalidade do nosso Salvador. Não se envergonhe do nome de Cristo. Não se envergonhe de ser chamado de cristão. Não se envergonhe de pregar o Evangelho. Que seja tudo natural para você falar de Jesus, pensar em Jesus, compartilhar de Jesus, seja algo natural para você, não forçado. Porque Deus deu o seu Filho Jesus, o seu único Filho, unigênito, para vir a esta terra nos resgatar. E Jesus não se envergonhou de nenhum de nós. Ele veio, se despojou da sua divindade, se tornou homem, propenso a pecar. Tudo por amor a mim e a você. E de modo nenhum, em momento algum, Jesus se envergonha de nós. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele tem prazer em nos chamar de irmãos mais velhos. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso salvador, o nosso sumo sacerdote. Por que nós teríamos vergonha de falar, de conversar sobre esse Jesus?
É tempo também de ordenar corretamente a nossa vida, pautada pelo assim diz o Senhor, e não conforme as nossas preferências. Não vivermos uma vida de agrado à cultura da época, não vivermos uma vida de conformidade com os ditames do mundo. É tempo de nós conformarmos, ordenar nossa vida conforme a palavra do Senhor, conforme o está escrito, conforme o assim diz o Senhor. É tempo de entesourar as Escrituras na mente e no coração, para que delas o Espírito Santo nos lembre em tempos de necessidade. É tempo de nós examinarmos as Escrituras. É tempo de nós lermos e memorizarmos trechos da palavra de Deus, para que em tempos de necessidade nós tenhamos para onde correr em busca de refúgio. E assim o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que nós lemos, daquilo que nós entesouramos. Não pense que o Espírito Santo vai te trazer à memória mensagens que você nunca leu. Não tem como. Ele é o nosso guia, o Espírito Santo é o nosso professor, ele é o nosso mestre, é o nosso consolador. Então, se nós estudarmos a Bíblia com atenção, com reverência, com desejo de memorizarmos, de aprendermos, o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que nós estamos estudando, ou do que nós estudamos também. É tempo de purificarmos o templo da alma e nos preparar para os aguaceiros da chuva serúdia. É tempo de purificarmos o templo da alma, de tirarmos tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus. É hora de tirar do trono do coração aquilo que não agrada a Deus. É tempo de deixar Jesus reinar. Se ele não for o primeiro em nossa vida, o que será de nós? Se Jesus não habitar em nós, o que faremos? Para onde iremos? E o que será de cada um? Precisamos receber o Espírito Santo porque chegou a hora. Chegou a hora do juízo. Apocalipse, capítulo 14, nós vamos ler parte do verso 7. Dizendo em grande voz, o anjo voando diz em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. É hora do juízo. Vivemos no tempo do juízo. Vivemos no tempo do juízo investigativo. A chegada do juízo é a razão para o chamado do primeiro anjo. Estamos vivendo nesse período do juízo investigativo, desde o final dos 2.300 anos da profecia de Daniel 8,14, que terminou em 1844, tempo em que começou o juízo. No fim desse período, Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de levar a efeito a obra da expiação preparatória à sua vinda. Está no livro Grande Conflito, página 243. O anúncio, vinda é a hora do juízo, do seu juízo, aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo para a salvação dos homens. Jesus, quando veio, morreu, ressuscitou, ele subiu aos céus e ficou no santuário, como nosso sacerdote ali, intercedendo no lugar santo do santuário celestial. E no final das 2.300 tardes, melhor dizendo, no final dos 2.300 anos da profecia de Daniel 8,14, Jesus começa a sua obra de sumo sacerdote no Santo dos Santos, ou seja, no lugar santíssimo do santuário. E Jesus está hoje neste lugar, intercedendo por nós também e fazendo a obra de juiz. Toda essa cerimônia tinha por fim impressionar os israelitas, essa obra aqui de expiação, essa obra de expiação no Velho Testamento, lá no santuário terrestre, tinha por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado. E demais, mostrar-lhes que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir. Ninguém que tem contato com o pecado sai sem ser contaminado.
Naquela cerimônia do dia da expiação, exigia-se que, enquanto a obra de expiação se efetuava, cada homem, cada mulher afligisse a alma. Todas as ocupações deveriam ser postas à parte, e toda a congregação de Israel passar o dia em solene humilhação diante de Deus com oração, jejum e profundo exame de coração. Vivemos no tempo da expiação. Jesus está no santuário celestial, no lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote, fazendo a obra de expiação. E nós aqui na terra precisamos compreender que este período é solene, ele é tremendamente solene, porque é hora de nós, assim como os israelitas lá no santuário terrestre, naquele momento eles afligiam a alma, é tempo de nós também afligirmos a nossa alma. É hora de nós nos arrependermos dos nossos pecados. É hora de confissão de pecados. É hora de clamarmos por perdão dos nossos pecados. É hora de apagamento de pecado. Hoje é tempo de salvação. Vivemos nesse momento onde Cristo está apagando pecados daquelas pessoas que estão arrependidas e confessam seu pecado e estão deixando. E Jesus, como nosso sumo sacerdote, nosso advogado, ele está purificando-nos desses pecados. É tempo de nós fazermos o exame da nossa vida e nos percebermos pecadores, necessitados de tremenda salvação. Essa obra que Cristo está fazendo hoje no Santo dos Santos, no lugar santíssimo do santuário, como nosso sumo sacerdote, essa obra vai se estender até o final do tempo de graça para a humanidade. Aí a gente não sabe quando termina o tempo de graça. Não nos é revelado. Por isso que é hora de nós estarmos clamando a Deus por perdão, confessando os nossos pecados e deixando de praticá-los. Porque nós não sabemos se está terminando esta obra de Cristo no santuário celestial. Nós não sabemos e como está o andamento dessa obra. Nós só sabemos que ao olhar para este mundo, os sinais estão quase todos cumpridos. É tempo de nós nos humilharmos diante desse Deus, confessarmos os nossos pecados e deixá-los. Cada caso está sendo decidido ou para a vida ou para a morte, a fim de que os homens possam preparar-se para estar em pé no juízo. A mensagem que Deus deixa para nós em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Ordena todos a temerem a Deus, dar glória a Deus e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus, nós não sabemos o dia que este trabalho que Jesus está fazendo no santuário celestial, no lugar santíssimo, nós não sabemos quando vai terminar. Quando esta obra terminar, o Espírito Santo que está aqui na terra conosco, ele vai se retirar. Ele volta para o céu. E nós não sabemos. Por isso que estes 10 dias de oração é nos alertado que nós devemos buscar o batismo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. O Espírito Santo é quem nos leva até Jesus. O Espírito Santo nos coloca no nosso coração o desejo de estudar a Bíblia. O Espírito Santo coloca em nossa vida o desejo de orar, de partilhar a palavra de Deus. O Espírito Santo está num trabalho tremendo, tocando em cada coração, convidando cada alma, cada pessoa a se arrepender, a se voltar para Jesus. Porque daqui a pouco ele vai ser retirado da terra. Ele terminará a sua obra aqui. Eu imagino o Espírito Santo de um lado para o outro, procurando um local para habitar, procurando um coração para habitar. E corações cerrados, corações fechados. Eu imagino o Espírito Santo indo com cada seguidor de Cristo hoje, que se diz seguidor de Cristo, e falando assim: ora mais, estuda mais a palavra de Deus, deixa esse pecado de lado, se converte a Deus, se arrepende disso.
E muitos professos seguidores de Cristo virando as costas, rejeitando este convite. Ó, meus amados irmãos, não vamos rejeitar a obra do Espírito Santo. Vamos pedir ao céu perdão das nossas faltas, transformação do nosso caráter, santificação da nossa vida, purificação do templo que somos nós, a morada do Deus Altíssimo, para que o Senhor habite completamente em nós, fazendo de nós vasos repletos do seu poder, para trazermos outras pessoas por intermédio do conhecimento da sua palavra, trazemos essas pessoas aos pés de Cristo. O tempo de graça está para todos. Até quando? Nós não sabemos. Jesus ainda está no santuário celestial intercedendo por todos nós, por todos aqueles que se achegam a Ele. Vamos ajudar outras pessoas a se achegarem também ao santuário, com confiança, tendo um Deus, tendo um Salvador para as suas vidas. Hoje é tempo de expiação dos nossos pecados. Então vamos confessar tudo aquilo que não agrada a Deus. Vamos nos humilhar diante desse Deus e pedir ao céu forças para vivermos uma nova vida transformada pela graça salvadora de Jesus. Hoje é tempo de salvação. Jesus ainda intercede por mim e por você. Mas brevemente este trabalho findará e cada caso terá se decidido ou para a vida ou para a morte. Oxalá que estejamos com os nossos casos decididos para a vida eterna em Cristo Jesus. Querido Pai, obrigada pela salvação em Cristo. Nos ajude a reconhecer a necessidade, Senhor Deus, de buscarmos mais a Ti, desejarmos o céu, falarmos do céu, sermos naturalmente mensageiros da Tua palavra, transformados pela Tua graça, perdoados pelo sangue de Cristo. É a nossa oração de entrega nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém.